Olá, bem-vindos aos Sinais de Destino. Eu sou Hermínio Portela. Sou Valmir Teixeira. Hoje nós vamos começar um novo ciclo aqui no canal. As cartas de tarô, nós falamos de todas. Hoje Sim. nós vamos começar a falar de astrologia, tá? O que é importante a astrologia para os Sinais de Destino? Tudo. O que tarô tem a ver com a astrologia? Tudo. O que tem a ver com a astrologia? Tudo. Tudo. Mas nós vamos dar uma esmiuçada legal aqui, sobretudo isso. E nós vamos começar com o planeta. Encosta aí, vamos, senão você fica. Não. Esquece que a câmera está ligada. Não pode. Não mostra o cucuru que. Só quem pôde mostrar isso aqui foi Marlon Brando. Como era o nome do Apocalipse Sinal? Isso. Ele teve a pachorra de fazer isso aqui. Foi uma das melhores interpretações dele, com a mão aqui assim, lavando a cabeça. Ele mostrou a expressão sem mostrar o rosto. Artista é artista, né? Então eu estou empolgado. E, gente, antes de nós começarmos, só lembrando que nós temos o curso, o Hermínio tem um curso de tarô, ok? O link vai estar aqui embaixo. Sim. E também atendimento para tarô e mapa astral. E o link astrologia. dos dois estão aqui embaixo. Estão aí. Não esqueçam de se interessar. Se você quiser consulta comigo, vai lá no WhatsApp que está aí, né? No número do WhatsApp comercial. O Valmir vai agendar para você, tudo direitinho, o horário perfeito. Eu gosto de trabalhar à tarde e à noite, eu atendo à noite também, sem problema nenhum, a hora que for, porque eu adoro trabalhar à noite. Mas, enfim, nós vamos abrir esse grande... É uma estreia hoje, né? Hoje é uma estreia dos Sinais do Destino de Astrologia. Nós vamos falar do planeta mais benéfico que existe no nosso universo. Nós vamos falar de Júpiter, o grande protetor, tá? É o maior planeta do sistema solar, do nosso sistema solar, e é um planeta muito benéfico. Ele é associado com os Zeus. Nós colocamos aqui um busto de Júpiter, Zeus, que foi feito pelo meu companheiro, meu marido, porque eu consegui casar com ele, ele já é falecido. Esse meu marido era primo do Valmir, primo-irmão do Valmir em primeiro grau, né? Por isso a nossa ligação tão forte. Foi uma união que eu tive de 30 anos, faz 11 anos que ele faleceu, infelizmente, né? Nós fomos muito felizes e ele era essa alegria. Ele era um escultor também, ele era um artista e ele fez isso aqui em homenagem a ele, que deve estar aqui também, porque ele era um grande devoto de Júpiter, ele era muito ligado a Júpiter, Zeus, né? O Zeus grego, que é o romano Júpiter, que era a mesma divindade. Essa divindade suprema, ela é vista em muitas mitologias. Tá gravando, Valmir? Tá rodando? Tá? Eu fico cismado, viu, gente? Mas não é nada não. Tá rodando, ok. Em muitas mitologias que Júpiter, Zeus, era o deus da justiça, era o pai de todos os outros deuses do Olimpo, né? Que teve outros antes dele. A gente vai falar que hoje a gente está sem pressa, né? Esse deus da justiça, do raio, do trovão de Zeus, era também Júpiter em Roma, era também Thor lá nos nórdicos, era Xangô nos iorubás, era Susanoo no Japão. Então vocês vão ver em todas as mitologias politeístas, vocês vão ver Zeus, Júpiter com outros nomes, mas é a mesma divindade. E muita gente fala, Valmir, tem gente que fala assim, ele era mulherengo, ele tratava as mulheres todas e tal. Sim, essa visão. Uma, gente, que ele não era humano, ele era uma divindade, né? Era um deus, né? Então vocês não podem comparar como se ele fosse um homem que passasse todas as mulheres na cara e fosse um sem vergonha, um garanhão. Ele era Zeus Pater. De Zeus Pater veio Zeus Peter e Júpiter, tá? Pai de todos. Então, ele não é uma pessoa, é uma força da natureza. É a chuva que cai da terra, né? E brota. Não era machista, não tinha essa configuração, porque não era um ser humano, né? Com as nossas... É uma energia, e foi só nominado, foi uma coisa filosófica, sabe? Tem uma justificativa para se ter o nome, mas ele não era ser, foi nominado para identificação.
os filósofos e os poetas, quando discriminaram isso e criaram isso, eles nominaram e até descreviam como é que era, tal, Uma forma antropomórfica, né? Uma forma humana uma que forma é para... humana, que é para o ser humano identificar e nas suas viagens, nas suas imaginações, ele se identificar, mas não era um ser, sabe, um homem assim, assado, e tinha características humanas, nada. Ele só tinha essa força que os humanos Não, têm. e você sabe o que eu achei engraçado, Vô? Que eles falam assim, os deuses antigos tinham os defeitos humanos. Eles não tinham defeitos humanos É, porque eles não eram não humanos. é verdade. Eles eram arquétipos, né? Os mitos não passam de fábulas. O que é fábula, gente? Fábula é um conto com fundo moral, né? Com fundo ético, né? Você vai ver as fábulas de La Fontaine, tem lá o lobo e o carneirinho, que o carneirinho, você vai passar aqui, não vai. Aquilo queria dizer o poder os poderosos e a classe menos favorecida, que era o carneiro, era símbolo aquilo, né? Da raposa e as uvas, né? Que ela quer a uva e ela não consegue alcançar. Sim, Então daí ela fala assim, elas estão verdes, né? E é. ela vira as costas, daí cai o Falsa bando de uva. displicência, aquela coisa. E quando cai a uva, ela corre para pegar a uva, né? Quem desdenha quer comprar, sabe? Aquela pessoa não consegue, então ela... Então são todas fábulas de cunho moral. E os mitos não passavam de fábulas. Só que os gregos eram muito filósofos, eles eram muito, né? Pensavam, então colocavam os deuses assim como coisa. Esses deuses existem como formas de coisas que acontecem na natureza, né? E são eternos porque está acontecendo sempre, Sempre, é. né? Eu lembro de um meu tio avô que era meu padrinho de batismo também, e eu não sei se é verdade, mas que quando aconteceu o trovão, que é uma coisa de Júpiter, de Zeus, aconteceu o trovão, os brotos Sim, brotavam. é o que sempre falam. Né? Eu não sei se é verdade, mas É, enfim. Mas se for, faz sentido, né? Porque ele é o Deus Pai, né? É o Zeus Peter, é o Júpiter. Mas vamos falar um pouquinho da lenda dele, assim. A gente pode estender isso aí depois por outros vídeos, parte 2, parte 3. Eu não sei como vai ser. Nós estamos na estreia e a gente tem muita coisa para contar de todos os planetas, depois os signos, os elementos. Nós vamos ter conversa pra caramba aqui nessa nova fase dos sinais de destino. Vocês vão gostar bastante. E vai ajudar muito quem lê tarô, quem vai tarô, que vai identificar. Eu vi Júpiter dessa carta aqui, nesse arcano sim, menor, nesse arcano é. maior, e aquela coisa toda, porque vocês vão encontrar. Tá? Eu sei que Zeus, Júpiter. Acontece o seguinte: os romanos pegaram muito a essência dos gregos, né? Porque os gregos estavam mais adiantados filosoficamente do que eles. No começo, por exemplo, Vênus, que é a Afrodite, né? Vênus era só uma deusa da primavera que florescia na grama, umas florzinhas, né? Mas depois ela virou, pegaram na Grécia a deusa da beleza, do amor, falaram, essa é Vênus, juntaram sincretismo. Gente, sincretismo, ele fala assim, só conta sincretismo. Sincretismo acontece no mundo inteiro, a coisa, não existe nada puro, assim, sabe? Não adianta purismo, purismo é horrível. Vocês vão ver, se não tiver bobagem, falando bobagem, se tiver uma coisa a ver com a outra, tá tudo certo, né? Então, Zeus, no princípio era o caos, do caos saiu Gaia, que pariu Uranus, Gaia, a mãe terra, que pariu Uranus, céu estrelado, que não queria os filhos e colocava de volta do seio da terra, ela se enfureceu com isso, eu ia falar um palavrão, eu vou evitar falar, mas depois eu falo. Aí se enfureceu, pediu para o filho dela, Cronos, que é Saturno, castrar o próprio pai. Pegou uma foice do seio dela e quando ele foi fazer amor com Gaia, o céu estrelado, Cronos castrou, jogou os testículos do pai no mar, nasceu Afrodite, aí vai indo, né? Ou seja, aí Saturno ficou no poder, Cronos ficou no poder, o tempo ficou no poder. Isso tem a ver com as eras mesozoicas, paleozoicas, quando não existia o ser humano ainda. O tempo dos dinossauros, essa coisa toda. Aí, o que Saturno começou a fazer? Começou a engolir os próprios filhos, quando nasciam, né, com Sim. Reia, Cibele, que ele tinha medo que os filhos fizessem a mesma coisa que ele fez com o pai. Sim. Né? Isso é complexo, mas a gente vai depois definir isso aí, o que o pai faz com o filho, com medo, né?
Só que Réia, a Cibele, a mãe, teve 6 filhos dele. Teve Héstia, ou Vesta, a deusa do lar. Teve Deméter, a deusa do trigo, que é Ceres. Teve Hera, ou Juno, depois virou esposa de Zeus, de Júpiter. Teve Hades, Plutão, né, teve Poseidon, ou Netuno, dos mares, né, e teve Zeus, o caçula, que é Júpiter. Sim. Esse caçula, todos eles foram engolidos. Júpiter foi colocado numa caverna, ela deu uma pedra para Saturno comer. Ela deu uma pedra para o tempo comer. Olha, tudo é simbólico, tá, gente? Vocês têm que ver de uma forma simbólica. Tudo é simbólico. Aí, ele cresceu, deu uma droga para o pai beber, uma deusa lá ajudou a ele, né? Acho que, se não me engano, foi Temis, a justiça, que deu, com Metis, a prudência, que ensinaram ele a fazer isso. O pai vomitou os irmãos, ele fez uma rebelião contra o pai, destronou o pai e os titãs. Os titãs eram as montanhas, os geodos, aquelas coisas todas, os ciclopes de um olho só, Hecatonquiro, os monstros de 100 braços e 50 cabeças. Isso tudo é símbolo, gente, de uma era que o mundo estava se formando, era do gelo, era de coisas. É tudo simbólico, né? E ele venceu a batalha contra Cronos, contra Saturno, contra o pai, e pegou os irmãos dele, Plutão e Netuno, Hades e Poseidon, e dividiu o reino em 3. Zeus, Júpiter, ficava com o céu e a terra, Netuno, Poseidon, ficava com os mares, e Plutão, Hades, ficava com o submundo, o reino dos mortos. Eles ficaram satisfeitos assim, um não se metia do outro, mas quando Júpiter ficava louco da vida, ele se metia, os irmãos até aceitavam, sabe? E com isso ele casou com Juno, com Hera, deusa do céu estrelado, que era ciumenta, porque ele não era fiel. Ele pegava todo. Ele transou com quase todas as deusas, ele passou tudo, e com mortais e tudo. Mas ele é um deus protetor, né? Um deus muito protetor. Nós já vamos chegar no planeta. É necessário que vocês saibam desses mitos aqui. Sim. Se vocês tiverem dúvida, qualquer coisa, vocês põem nos comentários que a gente faz vídeo mais para explicar mais o mito para vocês. Que mito é muito extenso, né? Tem muitas ramificações e tudo. Mas acho que tá dando para entender? Dá, Sim, tá né? tranquilo. Ok. Então aí, o que acontece? Ele dividiu, ficou o protetor de tudo. E ele pegou uma vez e falou assim para os deuses, quando os deuses chegaram a desafiar ele falou assim: com uma corrente da mão eu seguro, e vocês todos lá, cabo de guerra, vocês não podem comigo. E ele conseguiu isso, então os outros deuses ficavam pianinhos com ele, né? Bom, Valmir, fala do Júpiter planeta para nós. Júpiter. O que você sabe? Ele não é um geólogo, nada. Não. Mas, isso aqui sabe, mas tem, ele estudou. qualquer literatura tem. É porque... Vamos fazer a comparação agora. Porque Júpiter, ele é chamado também de gigante gasoso, né? Porque ele é o maior planeta do sistema solar. A massa dele, o tamanho dele é mais do que... Ele é gasoso, ele não é gasoso, sólido? Não, ele é gasoso. Ele não é que nem a Terra, que nem o... Não. Não, porque ele está muito distante do Sol, e o Sol... Ele é o maior planeta do sistema solar. Desculpa interromper, mas eu quero fazer didático. Aquela coisa imensa é gasosa. É gasoso. Não dá para pousar lá. Não dá. Não tem taro, não dá. Não dá para chegar ao Deus dos deuses. E as sondas também só pegaram alguma coisa porque passou por lá, se perdeu e passou por lá. E se perdeu. Mas o núcleo mesmo... ele tem um núcleo sólido. Pelo que analisaram, tem um núcleo sólido, ou pastoso, alguma coisa assim, né? Que é 10 vezes o tamanho da Terra. Agora imagine a atração magnética que ele tem. Só o núcleo é 10 vezes o tamanho da Terra, e ele é gigantesco, ele tem uma potência, tanto é que a massa dele é maior do que todos os outros planetas juntos, né? E ele todo gasoso, porque na formação dos planetas, o Sol, com hélio e hidrogênio, que chocavam e tal, produz aquela gás, né? Que o povo pensa que é fogo e não é. Não é fogo. Sabe, é um plasma incandescente, né? Uma fissão nuclear, fusão nuclear, uma fissão nuclear, isso, né? São aquelas moléculas que foi se debatendo lá. E aí, os próximos à Terra,
os próximos ao Sol, planetas próximos da Terra, ao Sol, a Terra, Mercúrio, Vênus, Marte. Marte. Eles são rochosos. Aquela energia do calor empurrava aquelas vento, né? Produzia um vento. Vento. Produzia um vento, né? Como se fosse um vento. E expulsava os gases da formação desses planetas. Tá. Né? Tá. Então, e aí, porque todo o universo, todo o sistema eram rochas que vão se aglomerando. Né? Se você não tem aqueles gases, né, que espantam, né, que expelem, elas vão se juntando. Mas como Júpiter está a uns mais de 20 milhões de quilômetros de distância do Sol, aquela energia do Sol, né, não conseguia espantar essas nuvens de gás. E aí ele foi se formando em forma de gás, todo em volta dele. E a atração magnética fez os gases ficarem ali mesmo. E por que ele é o planeta protetor mesmo? Porque é o seguinte, na frente de Júpiter lá, né, que ele está... depois da Terra tem Marte e tem um cinturão de asteroides. Depois vem Júpiter. Não, ele protege, ele segura esse cinturão. Né? Porque é assim, gente, tem o Sol, né? Eu sou astrólogo, mas eu estudei, eu não tinha essa composição astronômica que ele tem, mas ok. Mas assim, a gente estuda isso, né? Tem o Sol, daí depois vem Mercúrio, aí vem Vênus, né? Aí vem a Terra com a Lua, aí vem Marte, aí vem um cinturão de asteroides, aí vem Júpiter, depois Saturno, Urano, Netuno e Plutão. Ele está entre Saturno e Marte, né? Tá, mas tem esse cinturão de asteroides. Então, esse cinturão de asteroides, ele fica por lá, porque Júpiter protege, não deixa ele passar. Então Júpiter protege de asteroides a Terra? Protege de asteroides. E o asteroide que matou os dinossauros que caiu aqui? Olha, eu acredito o seguinte, vamos lá. Passou aquele asteroide. Né? Mas eu acredito... Isso é conjectura? É conjectura. Né? Sabes que é um asteroide? Sim. Isso foi. Isso Mas foi. assim, é uma conjectura juntada à mitologia. Tá. Né? Tá. Quando o asteroide caiu aqui na Terra, pela análise que eles fazem, pela identificação, houve uma explosão, né? A água secou, né? Não, é o seguinte, houve uma explosão, não sei quantas centenas de bomba atômica, né? E aí fez aquela poeira que cobriu o Sol. Caramba. E aí o que acontece? Os mamíferos não existiam ainda. Não existiam. Tá. O que acontece? Cobriu o Sol e não nascia mais nada. Caramba. Aí os dinossauros foram morrendo. Caramba. E aí, segundo a Laura, que é bióloga, parece que os mamíferos vieram debaixo da terra. E graças a Deus eles morreram, porque aí nasceram os mamíferos. E aí a gente pode comparar essa destruição dos dinossauros à guerra com os titãs. Sim. Pode fazer um comparativo assim, aquela coisa. A fábula lá. Dentro da fábula. Agora, como eles sabiam disso, eu não sei. Eu também não sei. Porque diz que ele pegou os titãs, diz que Júpiter pegou os titãs e encerrou no Tártaro, lá no Hades, lá no Plutão. E hoje você descobre os dinossauros cavando. Lá na Terra. Né? Então isso. Então ele é gigante porque ele é um grande protetor nesse sentido, porque ele é gigantesco. Então, ele impede que asteroides batam aqui, qualquer coisa assim. Sim, asteroides grandes. Ele é um protetor. Apesar que está tudo monitorado, esses asteroides, está tudo monitorado, todo mundo sabe. É difícil, vai ser quase que impossível algum passar. Mas ele protege muito. Ele é o grande protetor. Por isso que ele é o grande protetor. E tem alguma coisa a ver, Valmir, esse negócio da lenda dele ter pegado um cabo de guerra com uma mão só e os outros do outro lado, tem alguma coisa a ver com o Júpiter e os outros planetas, não? Não, porque é o seguinte, porque o Júpiter mesmo, com a força que ele, com a massa que ele tem, ele tem uma massa maior do que todos os outros planetas juntos. Caramba! Então a força gravitacional dele é maior do que todos os outros planetas juntos. O que eu acho interessante é que os astrônomos deram o nome das luas. Quantas luas ele tem, você sabe, não? Tem umas 79 luas. Luas.
E a maioria das luas dele, as maiores, são o nome das amantes dele, né? Europa, Io, Ganímedes. Ganímedes, Ganímedes foi o único. Ganímedes foi o único caso homossexual de Júpiter. Né? Porque ele teve mulheres, depois ele viu um rapaz, achou bonito, pegou ele para ele. Que nós vamos falar. Apesar que os astrônomos não gostam muito de chamar de lua. Ah, sim. São satélites. São satélites, porque lua mesmo é só nossa. Não, mas a lua nossa também não deveria chamar de lua, porque é Selene que chama. O nome oficial é Selene, só que ninguém chama. Mas como que é a deusa da lua na Grécia. A configuração de lua é só nossa, que é a maior lua do sistema solar. É a nossa. Em comparação ao planeta. Em comparação ao planeta. Porque os satélites, por exemplo, Ganímedes é muito maior, né? Mas aí eu não sei. É muito maior, muito maior. Mas são planetas assim, esses planetas Io, Europa, Ganímedes. Não, os satélites. Os satélites, eles são assim, viáveis até de ter água. Tá. Sabe? A água é o feminino. Mas como é muito longe e tal. A água é feminino. Terra, porque Ió foi aquela que se transformou em vaca, que Hera foi lá e trouxe. Europa foi aquela que ele se transformou em touro e carregou. Porque Júpiter, Zeus, ele tinha a capacidade de se transformar em animais, tá? Para seduzir as mulheres que ele queria. Lógico que isso é símbolo, não é nada de zoofilia, não pira, tá, gente? Isso daí, deuses não são pessoas, tá? O mito é outra história, é fábula, que nem o lobo com o carneirinho, com, né, aquela coisa. Na realidade, ele, como era um patriarca, né, espalhava a semente dele para tudo que era canto, para povoar o Olimpo e a Terra, né? Porque essa força de procriação era necessária. Sim, para povoar tudo. Era. Plantas, animais, pessoas, coisas, tudo, né? Porque essa força patriarca que não é um criador. Na Grécia, eu acho legal isso, não existe criador, tá? Os deuses foram nascendo assim, né? Foram nascendo. Por que eram deuses? Porque são forças eternas que acontecem, né? Na Grécia o que eles analisaram dentro daquela coisa dos filósofos e tal. Gente, eu não estou falando de religião, tá? Eu não estou falando de religião, não estou defendendo nada aqui. Não é nada disso, do que eu creio, do que eu não creio, não tem nada a ver. Eu estou falando que não existe um criador da Grécia, que tudo foi espontâneo e que parece muito com o que os cientistas veem hoje como o Big Bang, que tudo se criou sozinho, sem um criador, sem necessidade de um criador. É isso que eu quero dizer. Se isso existe ou não, eu não sei, não me interessa também. Para mim não faz a menor diferença na minha vida. Os gregos só identificavam essas forças. Sim. Né? Eles só identificavam essas forças. Sim. Eles justificavam, né? E contavam fábulas pelo que eles observavam do que acontecia dessas forças, né? Exatamente. Mas assim, a gente estava falando do patriarca, do que tem que é necessário essa coisa toda de povoar a terra com animais, com plantas, porque a força de Júpiter, que eu falei, olha, deu um raio lá, brotou o negócio, né? E aquela coisa, junto com a Lua que nasce o negócio do parto, né? Os planetas vão fazendo isso. Agora, Júpiter, ele tem uma coisa, na astrologia, no mapa astral, ele é o planeta mais benéfico que existe. Tá? Onde está Júpiter no seu mapa é onde você vai se dar melhor, vai ter mais sorte, vai ter abundância, sabe? Ele não procria, então as coisas se procriam ali. A casa que o teu Júpiter tiver no teu mapa, o signo que ele tiver, os aspectos que ele vai fazer com o planeta, porque o mapa astrológico, a astrologia é um negócio muito complexo, é um caleidoscópio de você ver. Onde é que está meu Júpiter? Meu Júpiter está na casa 2, em touro, em aspecto com Vênus, em mau aspecto com coisa, mas aí você vai montar a história do teu Júpiter. Com as dificuldades dele, por mais que ele seja benéfico, ele pode ter algumas dificuldades, ele pode estar retrógrado, ele pode estar em guerra com Saturno, que é aquela guerra. Você pode viver essa guerra. Pode ser que se você tiver um Júpiter quadratura Saturno no teu mapa, ou conjunção, você vai viver aquela guerra que ele teve com o pai dele para destronar. Sim. E a pessoa vive isso dentro dela. Entende? Aí é que a gente está entrando no campo do que acontece desses deuses olímpicos da sua vida. Isso que é mágico, né? Não, mas é. Então, onde Júpiter estiver, ele é benéfico. Por mais
mal aspectado que ele esteja, por mais aflito que ele esteja, ele é sempre bom. Ele sempre sai por cima. Como a lenda de Zeus, como a lenda de Sim, Júpiter, é que verdade, sempre. verdade. Ele enfrentou guerra, ele enfrentou Ciclopes, ele enfrentou sempre vence, Tífon. né? Tífon, que era o pior inimigo dele, né? Que os deuses saíram correndo com aquele monstro apareceu que Gaia fez, porque Gaia ficou com raiva, porque ele pegou os filhos dela, que eram os titãs, e encerrou no Tártaro, tá? Então, ela ficou com raiva e fez um monstro horroroso, né? Só que os deuses saíram todos correndo e Zeus enfrentou. Ele também se disfarçou de carneiro, com cabeça de carneiro, como essa aqui que eu tô, né? Que, e voou e foi para o Egito, que lá ele foi cultuado como Zeus Amon, Sim. que Alexandre o Grande o tomou como protetor, tanto que tem umas efígies de moedas do Alexandre o Grande com os chifres de carneiro, eu sou filho de Zeus Amon. Já era um secretismo da Grécia com o Egito. Zeus Amon, que era o Zeus deles lá, né? Aham. Então fugiu, mas ele viu uma estratégia, voltou, e Pan ajudou muito ele, porque Pan se transformou metade peixe, metade cabra, que fez a constelação de Capricórnio. Olha quanta gente. Nós vamos falar tudo isso, gente, assim. Vamos picando e vamos repetindo e falando, que é muito mágico tudo isso. E ele venceu o Tifon. Então, por mais diversidade que ele tinha, ele sempre acabava vencendo e ele sempre ficou no topo do Olimpo como Deus, o rei Sim. dos deuses, né? E os deuses, ele não era nenhum tirano assim. Não. Não era. Só não pisasse no orgulho dele ou qualquer coisa assim, que ele fulminava. É né? verdade. Ele não gostava de ser humano. Tá? Porque ele não foi criador do ser humano, foi Prometeu. E até os seres humanos achavam uma raça assim, inferior. E né, gente? Vamos combinar, né? A gente não é nada. Tem animal que é muito melhor que a gente, sabe? Em questão que sabe amar mais do que a gente. Né? Não existe animal psicopata, nem. O ser humano é esquisito, né? Então ele não gostava dos seres humanos. E aí Prometeu foi roubar o fogo dele para dar aos homens, ele ficou puto da vida. É. Amarrou Prometeu lá numa corda, numa corrente, para a águia de Zeus bicar o fígado de Prometeu infinitamente, e o fígado se regenerava, mas o fígado da gente se regenera, você vê que coisa. Né? Ficou naquele castigo. Até ele trocar com Hércules. Não está confuso tudo isso que eu estou falando? Está muito Não. atropelado? Não, não está. Tá. Qualquer coisa a gente faz cada mito. Aí ele se liberou. Aí Zeus fez um dilúvio, né? Aí Prometeu chamou Deucalião e Pirra, que era um casal, que ele achou que era um justo, mandou fazer um barco, não botou animal nenhum nesse barco, eles sobreviveram, aí eles ficaram, nós estamos sozinhos aqui, o que a gente faz, né? Que Zeus mandou aquele dilúvio. Sim. Eu vi essa história, eu vi um pessoal falando assim, mas não era Poseidon, que é o deus dos mares, mas ele é chuva também, né? Sim. Ele vem do céu, né? Sabe? E Poseidon não ia se tretar com o irmão por causa de ser humano, né? Não, de forma nenhuma. Vou me aborrecer com o meu irmão por causa de ser humano, deixa ele colocar tudo. Tudo isso é lenda, é simbólico. Tá? Deve ter sido alguma enchente, sei lá. Mas é simbólico. Eu acho que isso é sempre simbólico. Né? Aí, porque toda vez que as pessoas se ferram muito, elas começam tudo de novo e vão ver se melhora. Só que depois elas tornam a piorar, né? É sempre assim. Bom, o que é interessante nisso é que Deucalião e Pirra foram para o oráculo da deusa da justiça, Temis, que é associada com Zeus, foi uma das esposas de Zeus, que Zeus é o deus da justiça, Júpiter, e fez. Ela falou assim: pega os ossos da mãe e joga para trás sem olhar. Falei, o que é os ossos da mãe? Pô, a mãe é Gaia, é a terra, os ossos da mãe são as pedras. Eles começaram a tirar para trás. E quando Deucalião jogava para trás, nasciam homens, e a Pirra jogava para trás, nasciam mulheres, Deucalião e Pirra. Repovoou a humanidade sem incesto. Sim. Aí fala assim, mas é raro, né? Porque tem muito incesto na mitologia grega. Entre humanos, não. Entre deuses, sim, mas os deuses não são humanos. São forças da natureza. Então não existe incesto, porque não são pessoas. Voltando a Júpiter, vamos ver a majestade dele no mapa. Aonde ele estiver no seu mapa é a sua majestade. É a sua alegria. É o seu riso. Júpiter está associado ao riso, à alegria, à fartura, à abundância. Nossa, coisa boa, né?
a mesa farta, o Dry Martini. Sabe por que eu resolvi? Vamos brindar aqui, Júpiter. Ave Júpiter, Ave Zeus. Dry Martini foi um drink criado para John Rockefeller lá no começo do século XX, um milionário nos Estados Unidos. E como era o cara que mandava no começo do século XX, eu falei assim, não, esse drink é apropriado a Júpiter, que é o deus dos deuses, né? Então, eu me perdi o que eu estava falando. Sim, a mesa farta, ao bom drink, há muito vinho. Júpiter é o exagero. Ele está associado ao exagero. Porque, como ele é o maior planeta do sistema solar, ele reflete isso. E como é que eu sei isso, gente? A minha professora de astrologia foi uma grande professora de astrologia. Ela já é falecida. O nome dela era Valéria Álvares Cruz. Ela era advogada. Ela decorou o Código Penal na época dela. Ela tinha um QI muito acima da média. Ela era psicóloga e astróloga. Como ela era psicóloga do fórum, ela fazia mapa astrológico dos presos e fazia estatística com os alunos aqui. E era uma coisa impressionante, porque ela fazia astrologia com estatística. Olha, quando Júpiter cai aqui, olha o mapa desse que aconteceu esse crime, isso, assim. Era fascinante, porque ela fazia não de achismo. Sim. Ela fazia estatística mesmo, e levava para nós alunos ver. Então, aonde está Júpiter no teu mapa tem exagero. Júpiter é o planeta da comédia. Ele gosta de fazer rir. Com Júpiter não tem tristeza. Né? Saturno é tristeza, Júpiter é alegria. É alegria, a gargalhada, a farta, aquele banquete, sabe aquela coisa assim? Aquele exagero. É o gordo, é o comilão, é o abastado. É aquilo assim, vamos lá, que aqui tem bastante, sabe? Isso é Júpiter. E até a característica física também, né? Ele é um de quem forte, quem é Zeus, quem é Júpiter, né? Aí você às vezes identifica assim, né? Se a pessoa tem um Júpiter no ascendente ou qualquer coisa assim, e não tiver. Ele é uma pessoa que aparece forte, grandão, qualquer coisa, grandão, né? A não ser que ele tenha um Saturno lá e apareça magro também. Aí fica o meio termo, né? Mas, geralmente, se duvidar, Júpiter engorda. Ele é uma coisa que engorda, porque ele é. Vocês vejam só. Numa árvore, por exemplo, tem os 7 planetas ali, né? A raiz é Saturno, se não me engano, o caule é Marte, as folhas são a Lua, a copa é o Sol, as flores são Vênus, a semente é Mercúrio e Júpiter é o fruto. Júpiter é o fruto por quê? Ele não faz os filhos, ele é a fruta. Todas as frutas são de Júpiter. Existem as mais específicas de Júpiter. Sabe, melancia, melão, abóbora, tá cara, coisa né, grande. Tá na cara que é, né? O metal dele, eu estudei muito Paracelso, um dos primeiros alquimistas, um alquimista famoso que houve, que da alquimia nasceu a química, né? E eles associavam os planetas, os metais, as pedras, pela composição que tinha. A composição de Júpiter é... A atmosfera dele é feita de quê? Metano, amônia. Nossa, é irrespirável, né? Não é para chegar lá mesmo. Não é. O senhor é intocável, né? Sabe? 90% é metano, mas tem amônia também. O metal dele, na alquimia e na astrologia, é estanho. Você faz ideia por quê, não? Estanho é maleável. Não. Será que é por causa da atmosfera dele, que é duro e maleável ao mesmo tempo? E estanho envenena também, né? Tinha muita gente que... Teve uma época da Idade Média que tomavam taça de estanho, vinho, e acabavam morrendo. Fazia mal porque a atmosfera dele, não sei o estanho, eu não sei a composição química do estanho, que tem a ver. Porque, gente, eu não sei se vocês sabem, quando uma supernova acontece, né, Valmir, explica isso aí. A supernova é quando a estrela morre, vamos dizer assim, né? Ela chega a tal ponto de crescimento de massa, né, que ela explode, né? E quando ela explode, ela joga todos os elementos químicos, tabela periódica, joga para o espaço. A tabela periódica inteira. Inteira. Ela joga para o espaço. Numa certa ordem, mas... Então nós somos filhos de estrelas. Totalmente. Nós somos feitos de estrelas. A gente tem uma coisinha de estrela. Mas nós temos toda a tabela periódica aqui dentro, não? Uhum. Temos?
temos. Como Até ouro não, mas o ouro não está na Não, gente. ouro não. Ouro é então, feito de uma outra forma. nem a né? prata, né? Não. Mas tá Metais no universo. pesados, mais pesados, que nem Ah. ouro, prata, Chumbo. platina. Mercúrio. Eles são produzidos de uma outra forma. Não é a supernova que produz. Sei. Não. Não. Não, é um... eu não lembro o nome Mas agora. mas a mistura delas. Mas mas estão na tabela periódica. Estão na tabela periódica, mas eles são produzidos de uma outra forma. É um outro tipo de explosão que se faz no espaço, né? Tá. Na galáxia aí, que outro tipo não sei, não é estrela, não sei o que é. Tá. Eu não lembro direito o que é isso aí. Mas Então a gente na não lembra, tabela a gente não periódica, fala, as estrelas mandam toda a tabela periódica. E a gente então é filho de estrela. A gente é feito de estrela. tudo é formado com isso, tudo. Nós somos irmãos das plantas, dos cachorros. Sim, da lagosta, do caranguejo, da barata também. Nesse aspecto, sempre. A barata não sei, porque a barata é... Não, é assim. Barata é esquisita. Mas toda formação é assim. E dessa E forma. associavam, em pedra preciosa, associavam a safira a Júpiter e a ametista. Não sei porque a ametista é roxa, porque a cor de Júpiter, eu estou fazendo cor, flor, planta, fantasia ou qualquer porcaria com os planetas, né? Porque é legal. A cor roxa, a cor púrpura, lá no Império Romano, né, que era caro pra cacete fazer essa cor, porque é a mistura do azul com o vermelho, né? Que dá o púrpura, dá o roxo. E essa cor era só a realeza lá que tinha. Né? Tanto que parece que é a cor do Papa, da pedra do Papa, quando existia a pedra do Papa. A não ser o Papa Francisco, que ele quebrou todo esse protocolo de... Bom, ele não conta, né? Ele saiu fora da... E faz ele muito bem. Coisa. E faz ele muito bem. Mas então, vai chegando numa hierarquia de pedras, né? Cada pedra é dada a um planeta, cada metal é dado a um planeta, né? Então a ametista oficial hoje e safira é de Júpiter, o estanho é de Júpiter, a couve é de Júpiter. Ela tem uma composição que tem a ver com Júpiter. As folhas escuras têm a ver com Júpiter. Tá? Sálvia tem a ver com ele, couve, alface não, alface é clarinha, né? Folha que aguenta o fogo na panela, como o raio de Júpiter, de Zeus, né? Você acha que a associação do raio de Zeus e Júpiter com o planeta Júpiter faz sentido por causa dos asteroides? Dele espalhar, coisa assim? Faz sentido? É isso, meu pensamento está errado? Porque é leigo de astronomia aqui. Não, a gente está conjecturando. Eu também não sou... Sim, eu sei, mas sou vamos conversar. Nisso. O povo entende a gente conversa. Mas pode ser, porque... Pode até ser. Ele lança coisas, não? Não, ele atrai. Ele pai atrai. Mesmo, né? Protege, ele atrai. Atrai para ele. Atrai para ele, porque a força magnética dele é gigante. Faz sentido uma coisa que no mito de Zeus, de Júpiter, a deusa Metis, a prudência, tanto que ele teve um caso com ela, óbvio, ela falou para ele engolir todo o universo e depois vomitar. Então, quando ele engoliu o amor, ele engoliu o Eros primordial, tá? O Fanes, tá? Que não é o Cupido, é o Fanes, o Eros primordial. Ele engoliu, vomitou, né? Porque tem muita coisa de Júpiter, de Zeus vomitar nas lendas. E aí ele entendeu o começo de tudo, ele viu as coisas antes dele nascer e ele se tornou o que ele era porque ele engoliu tudo, ele atraiu tudo. Então o planeta atrai. Olha, gente, que interessante. Eu não sabia disso. Estou sabendo agora. O planeta atrai mesmo. Atrai. Ele tem uma massa gigantesca para isso. Agora, é muito interessante. Júpiter é o regente de Sagitário, tá? É o regente oficial de Sagitário e corregente de Peixes. Por que corregente? Porque antes de descobrirem Netuno, Urano, Netuno e Plutão, né, alguns planetas dividiam a regência, porque era mais ou menos parecido. Júpiter é parecido com Netuno? Sim, porque eram irmãos, né? Tá? E eles tinham uma semelhança de temperamento e tudo, né? Mas assim, Júpiter rege Sagitário oficialmente. O sagitariano, mais do que o pisciano, o sagitariano é sempre o provedor da casa, você percebeu? Ele é provedor, ele é palhaço, ele é engraçado, e ele atrai acidente.
Atrai. Nós... Gente, Muito. vocês que são de Sagitário, quem é de Sagitário, ou tem ascendente de Sagitário, a luz, é um aventureiro. Ele sai como Júpiter, né? Ele sai caçando, né? Ele sai, é palhaço, faz piada, piada de mau gosto, muitas vezes. Ele faz. Aí, mas ele atrai. Gente, pode ser, se o Sagitário, se o garçom cair com a bandeja em alguma coisa, vai cair no colo do Sagitário. Tem uma tendência muito grande. É tendência. Ele sai, esbarra nas coisas, cai. Entendeu? Ele atrai as coisas, né? Que nem o planeta. Ele vai atraindo. É por aí mesmo. E atrai sorte também. Ele pode ter muito perrengue na vida, o sagitariano, mas ele. Depois a gente esmiuça o Sagitário mais tarde. Nós estamos apresentando esse universo de Júpiter hoje, né? E se ele vai pegar o ketchup, a coisa, se espirra na roupa, tropeça, cai, leva tudo. É. É atrapalhado, né? Porque tem a coisa também, ele é metade homem, metade cavalo. Aquele lance de cavalo atropela tudo e sai, né? Mas os sagitarianos, eles são provedores, eles são como Júpiter, o Deus Pai. Ele quer prover. Mas tem um defeito péssimo. É falso moralista. Ele é falso moralista. Dentro de casa, ele é um puritano. A família de Sagitário não sabe o que ele é do lado de fora. Ele é onde já se viu. Ele pode nem trair a mulher, não é isso que eu estou falando, ou trair o marido, né? Mas ele é da graça, tudo. Quando ele chega, a família, ó, a família aí, sabe? É assim. E até hoje, assim, eu pensei que tinha mudado, não. Não. Isso é uma característica muito forte. Aí vocês vão ver gente assim de Sagitário, dão grandes estadistas. Um sagitariano conseguiu, junto com o Roosevelt, derrotar o Hitler, que foi o Churchill. Uhum. O Churchill era o próprio Júpiter, com aquele charuto que ele não parava de fumar, aquele litro de uísque que ele tomava todo dia, né? Ele derrotou o Hitler. Gente, vocês sabiam que o Hitler era vegetariano, só tomava leite, odiava cigarro, não suportava bebida alcoólica, vegetariano. Ai, que bug, não. O Roosevelt tomava dry martini, o Churchill tomava uísque pra caramba, fumava pra cacete, derrotou os nazistas. Graças a Deus. Graças a Zeus. Graças a Zeus, senão a gente tá ferrado. Júpiter, protetor, um sagitariano. Gente, Silvio Santos era de Sagitário. Quem quer dinheiro? E aquelas piadinhas dele, né? Típico. Júpiter é assim, é essa alegria. Ele salva a gente. Onde tiver no teu mapa, ele salva. Ele é abundância. Com o tempo, a gente vai falar de Júpiter nas casas, de Júpiter nos signos. Nós queríamos apresentar Júpiter para vocês hoje. Entrar em grande honra nessa chave de ouro, nessa nova fase dos sinais do destino. Você tem alguma pergunta para fazer, alguma curiosidade, alguma coisa que você acha que ficou assim? Não, hoje, agora não. Será que ficou bem explicado? Eu acho que foi bem explicado. Foi uma boa apresentação. Uma boa apresentação. Uma boa apresentação. Parece muita coisa, né? Mas vocês reveem o vídeo. Eu fiquei com medo de tanta informação, vocês se atrapalharem, mas daí vocês vão lá e voltam. Qualquer coisa, vocês perguntam aí, a gente faz vídeo, a gente está aqui para isso. É que dos deuses, ou do planeta, ou, né, de Júpiter, como de outros, tem bastante coisa, muita coisa. Muita coisa. É muita informação. E a gente fica excitado com a isso aqui tem a ver com isso. Porque a base de tudo, isso, é que, como foi falado, né, Júpiter é essa força da natureza. Uma força criadora, ele tem né? esse nome, tem uma imaginação de como ele seja, né? Que ele tem até imagem transformada em estátua aqui, como uma representação que foi passada, aquela coisa toda. Por quê? Para nós, seres humanos, conseguir identificar. Para imaginar. Para imaginar. Para nas nossas imaginações, nossos sonhos, assim, a gente tem uma noção. Mas eles não têm nada a ver com o humano. Ele é uma força que existe na natureza e é identificada assim. Sim. Ela não tem o formato humano e só os humanos acontece isso. E mas quem é de Júpiter, quem é de Sagitário, tem essa força, não sei o que lá? Não, não. Tem não, mas não é essa força, nem esse poder assim. Porque a pessoa de Sagitário tem o Sol em Sagitário, mas ela tem um mapa que tem todos os outros planetas, tem todos os signos e todos eles agem. Ela é de Sagitário porque ela tem o Sol em Sagitário. Então a identificação dela, a identidade dela, ela se identifica mais com aquilo ali. Mas ela pode ter um ascendente
em peixes, que deixa ela aérea, pode ter um ascendente em virgem, que deixa ela metódica, toda cheia do puritanismo. Pode ser, é um monte de coisa, tá? Outra coisa que eu esqueci, você falando de que ele é uma pessoa. Ele não é uma pessoa. Júpiter se transformava em animais, em chuva de ouro, ele se transformava. O animal sagrado dele era a águia, porque a águia lá para os gregos era o animal que voava mais alto, que via de longe, porque ele é um deus do céu, né? E a águia tem aquele olho que vai lá e cata a presa, né? Como ele catava as mulheres, como ele catava as coisas dele. É uma característica. Os animais, eu esqueci de falar dos animais, né? Eu falei das plantas, das frutas, né? Do metal. Os animais de Júpiter é o elefante, sabe? Que é nobre. São animais, a baleia. São animais que assim são mansos, são nobres, a gente tem uma deferência, mas também eles furiosos são terríveis, entendeu? É como ele. São os mais fortes. É como ele. Então Júpiter está lá no elefante, está na baleia, está no ganso, né? Que os gansos também foram sagrados a ele. Tem a ver com a mesa farta, novamente, né? Todo mundo quer uma mesa farta na vida. Sim. Todo mundo, ninguém quer passar fome. É. Todo mundo quer uma mesa farta e convidar os amigos, porque uma mesa farta sozinho não tem graça. E Júpiter significa isso, essa alegria de chamar os amigos, da mesa farta, com a família, com os amigos. O sagitariano gosta muito disso. E aonde você tiver Júpiter no teu mapa, você vai gostar disso. Né? Com Júpiter não tem pão-durismo, não tem economia. Ele gasta, e quanto mais ele gasta, mais vem. Porque a energia da fortuna é essa. Júpiter casou com a fortuna, casou com a prudência, casou com a justiça, casou com um monte de gente. Então ele traz tudo isso dentro dele. Tudo de bom. Júpiter é o grande protetor. Ele é tudo de bom na nossa vida. Tá bom, gente? Até a próxima. Um beijo. Beijão, queridos.